mas estes olhos tinham aprendido tudo. Um bocadinho da personalidade do Francisco. O Francisco é um menino natural, pacífico e condescendente. O que é que isto quer dizer? Que é um menino simples, que não gosta de confusões. E condescendente é o quê? Eu não sei se vocês aí no Brasil usam este termo, mas é o que o pai do Francisco dizia, que se ele não tivesse morrido tão pequenino, iria ser conhecido pelo não te rales. Não te preocupes. O não quer saber. Ele não está preocupado se lhe roubam as coisas, se lhe batem. Não. Deixa andar. É também um menino desprendido dos bens pessoais. Ele não dá valor àquilo que é material. Com uma sensibilidade apurada. Ele preocupa-se imenso depois das aparições. A sua grande preocupação é o bem-estar de Jesus. Porque ele fica muito, muito preocupado e muito sensibilizado com a tristeza de Nosso Senhor. E reparem que ele nunca o vê. Eu tive há dias uma criança numa conferência que fiz que me disse, mas espera lá, esse Deus que o Francisco gosta é aquele Deus que é Jesus, Deus e o Espírito Santo. Eu disse, sim, é esse Deus. E ele via-o. O Francisco não o via, mas sentiu-o no seu peito e deixou-se tocar por este sentir. E bastou-lhe que a mãe de Jesus lhe dissesse que ele estava muito triste. E a sua grande preocupação é, sem dúvida nenhuma, ser sempre obediente e querer agradar aos outros, principalmente a Nosso Senhor. Francisco tinha, e vamos ver agora comparando quem de nós tiver filhos, quem tiver sobrinhos, quem tiver crianças na família. O Francisco tinha, na altura das aparições, tinha de 8 para 9 anos. Comparando hoje em dia com as nossas crianças, com 8 para 9 anos, eles só querem brincar. Não se preocupam com muito mais do que isso. E segundo a Lúcia, ele não parecia irmão da Jacinta. Exatamente, porque era muito pacífico e condescendente, porque era um menino. A Lúcia diz que às vezes ele a tirava do sério, que ela ficava muito exaltada, porque se lhe dissesse, vai para ali e senta-te naquela pedra, ele ia e sentava-se, sem reclamar. E só quando ela se lembrava que o tinha mandado para lá e ia ter com ele e dizia, pronto, já podes sair daí, ele saía, nem que tivessem passado 3 ou 4 horas. Já a Jacinta, vamos ver daqui a bocadinho que o feitio não é tão pacífico como o do Francisco. Nas aparições do anjo, o Francisco também não ouve o que o anjo diz. Não ouve aquilo que o anjo lhes ensina. Por exemplo, uma das mais belas orações de Fátima, oh meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. O Francisco não ouve o anjo dizer isto, mas ouve a sua prima e a sua irmã repetir isto e repete com elas. Nas aparições de Nossa Senhora acontece precisamente o mesmo. Sim? Alguém falou e eu não percebi o que era. José? Acho que foi engano, Carla. Pode continuar. Ok. Numa das aparições, Nossa Senhora diz, quando a Lúcia pergunta, porque Nossa Senhora logo em maio diz que em muito breve irá levar o Francisco e a Jacinta para o céu. E a Lúcia pergunta se vai levá-lo já. E Nossa Senhora diz que sim, muito em breve os levará, mas que o Francisco tem que rezar muitos terços. Vamos pôr-nos no lugar deste menino que tem de 8 para 9 anos, que está a ver Nossa Senhora, não está a ouvi-la, e a prima diz-lhe, Nossa Senhora disse que tu tens que rezar muitos terços. Qualquer um de nós ia ficar muito enervado, muito chateado, muito aborrecido, e ia perguntar, mas porquê? Não. O Francisco diz esta frase maravilhosa,
Ó minha Nossa Senhora, terços, rezo quantos queiras. E depois o Francisco ensina-nos a grande hierarquia do céu, a grande estrutura, os patamares de que nós temos e pela ordem que nós temos, que não é o dar importância, mas que perceber que mesmo no céu, como nos nossos empregos e como nas nossas famílias, há sempre alguém mais acima do que os outros. E ele consegue dizer-nos isto da melhor forma, e vejam que é, e vamos ver que é muito do ver e do sentir. E então Francisco diz: gostei muito de ver o anjo, mas gostei ainda mais de Nossa Senhora. Do que gostei mais foi de ver Nosso Senhor naquela luz que Nossa Senhora nos meteu no peito. Gosto tanto de Deus, mas Ele está tão triste por causa dos nossos pecados. Esta gente fica tão contente só por a gente lhe dizer que Nossa Senhora mandou rezar o terço. O que seria se soubessem o que ela nos mostrou em Deus, no seu imaculado coração, nessa luz tão grande? Vejam que ele não precisa de ouvir, ele não precisa de estar em todo o esplendor daquelas vivências, em toda, como a sua prima, porque a Lúcia vê, ouve e fala com Nossa Senhora, a Jacinta ouve Nossa Senhora e vê, não fala com ela nestas 6 aparições de maio ou outubro, vai falar depois com Nossa Senhora em algumas aparições particulares, até porque a própria Lúcia nos diz que a Jacinta foi dos 3 aquela que mais aparições particulares teve. Por isso o Francisco sente Jesus e sente esta ligação desta forma e tão forte, mesmo só vendo. Nas aparições do anjo, há uma aparição em que o anjo lhes dá a Sagrada Comunhão. E então Francisco fica muito intrigado, com muitas dúvidas e com muitas perguntas, porque o anjo dá a Eucaristia, a hóstia, à Lúcia, mas ao Francisco e à Jacinta só dá a beber do cálice, porque eles ainda não fizeram a primeira comunhão. Por isso o Francisco pergunta: o anjo a ti deu-te a Sagrada Comunhão, mas a mim e à Jacinta, que foi o que ele nos deu? E diz ele acerca desta comunhão na forma de sangue de Cristo que ele comunga: eu sentia que Deus estava em mim, mas não sabia como era. Prostrava-se por terra e assim permanecia durante largo tempo, repetindo a oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Francisco é aquele menino que vai preferir não ir à escola para ficar a fazer companhia a Jesus. Eu queria também que olhassem com muita atenção para esta fotografia e vejam o quanto estas crianças sofriam a par da grande graça de terem visto Nossa Senhora. Esta fotografia foi tirada em pleno julho. É a primeira fotografia que é tirada aos 3 pastorinhos durante o tempo das aparições. É tirada no dia 13 de julho de 1917. Julho e agosto são os 2 meses mais quentes em Portugal. E o Francisco tem, se repararem, uma camisa, um colete, um casaco, umas calças grossas e umas botas. Estão a ver que ele tem na mão uma vela. A vela está a derreter com o calor. Hoje em dia nós ficamos muito chateados porque pegamos nas câmaras do celular para tirar fotografias e às vezes ainda não acabamos de arranjar o cabelo e já nos tiraram a fotografia. Pois é, estas crianças ficavam nesta altura, porque eram as máquinas que havia nessa altura, perto de 1 hora nesta posição para tirarem uma fotografia. Eu já tive uma criança numa conferência que me perguntou: mas eles não se sabiam rir? Eles sabiam.
Só que quem é que fica com vontade de rir ao fim de uma hora, não é? O Francisco, quando foram presos em agosto, dá uma grande lição, tanto à Jacinta como à Lúcia. Porque eles estão presos, a Jacinta chora com saudades da mãe, e por estar presa, e o Francisco relembra de: não disse Nossa Senhora que íamos ter muito que sofrer para reparar o Nosso Senhor e o seu Imaculado Coração de tantos pecados com que são ofendidos. Eles estão tão tristes. Se com estes sofrimentos os pudermos consolar, já ficamos contentes. Vejam a sensibilidade do Francisco. Ele não está preocupado com se está a sofrer muito ou não. Ele está preocupado se aquele seu sofrimento é suficiente para consolar Jesus, para que ele fique feliz. E então ele continua e diz: estou a pensar em Deus que está tão triste. Se eu fosse capaz de dar-lhe alegria, percebam que este menino, com esta tenra idade, tão pequenino, ele vai buscar para si toda a responsabilidade da tristeza de Jesus. E nós vamos ver mais daqui a bocadinho quais são os dois grandes pecados que o Francisco tem. Aquilo que ele acha que são dois pecados gigantes, enormes, que ele até vai confessá-los segunda vez. Ele já confessou, mas ele acha que se calhar é por isso que Jesus está tão triste. E então ele diz: se nos matarem, como dizem, daqui a pouco estamos no céu. Mas que bom, não me importa nada. Isto não quer dizer que o Francisco quer morrer. Isto quer dizer que o Francisco tem a confiança necessária em Deus e em Nossa Senhora de que, se morrer, vai para o céu. Por isso ele não se importa com absolutamente mais nada. José, estão a perceber tudo ou até agora disse alguma asneira, algum palavrão que ninguém tenha percebido? Carla, na verdade, estava a ouvir atentamente o que tu estavas a falar. E, assim, para nós, de modo especial para mim, o Francisco tem duas lições valiosíssimas e preciosíssimas para nos ensinar. Uhum. A primeira lição que eu vejo do Francisco, que eu percebo, é a lição do despojamento de si mesmo. Exatamente. Porque desde a aparição do anjo, nós vemos que Francisco, ele não consegue ouvir e não fala com o anjo. Da mesma forma com as aparições com Nossa Senhora. Mas na dinâmica dele com as primas, com a prima e com a irmã, ele não sente inveja. Nenhuma. Pelo contrário, é um despojamento e um desejo muito grande de consolar Jesus. Uhum. Aquilo, para ele, é tudo, basta. Ele não quer Exatamente. aparecer. E para nós, isso é uma lição muito grande, porque muitas e muitas vezes nós queremos aparecer, nós queremos estar à frente de algo, nós queremos nos destacar em alguma coisa. Por isso, para mim, quando eu comecei a estudar a vida desses dois heróis, porque para nós, Francisco e Jacinta são dois pequenos gigantes, é uma lição grandiosa e um tapa na nossa cara que esses dois nos dão. Porque a coragem... Eu acho que a mim dá um mundo de cada lado. Porque é uma coragem de crianças de 7 anos, de 10 anos, que eles têm uma coragem, uma determinação, uma força de vontade, uma fidelidade e um abandono completo na providência de Deus. Que para eles parece nada abalar, como tu acabaste de falar. Uhum. Né? Que bom que eu vou morrer, mas não o desejo de morrer, mas o desejo de estar na presença de Jesus. Exatamente. Então, o despojamento do Francisco é uma lição de vida para nós. É um exemplo que, para nós, é preciso ser refletido nas nossas atitudes e vivenciado isso nas nossas pastorais e, acima de tudo, na nossa vida. O silêncio, a humildade, outro grande exemplo que esses dois tiveram. Mas vamos ver ainda mais exemplos onde eles nos mostram mesmo
o que é ser crescido, o que é ser adulto. Então Francisco diz, porque nesta altura era suposto estas crianças com estas idades, inclusive a Lúcia com 10 anos já deveria estar na escola, mas nesta altura em Portugal e mesmo muitos anos depois o que importava era trabalhar. O ir à escola era uma coisa que não era muito importante. E eles só começaram a pensar em ir à escola depois de Nossa Senhora, numa das aparições, ter dito que queria que eles fossem à escola. Só que ela disse que queria que fossem à escola, mas também disse que em breve levava o Francisco e a Jacinta para o céu. Por isso, foi sempre, tanto num como outra, desculpa para não ir à escola, porque afinal iam para o céu, não era preciso ir à escola. E então o Francisco dizia muitas vezes à Lúcia, olha, tu vai à escola e vejam o que é que este menino ficava a fazer. Eu aqui fico na igreja, junto de Jesus escondido. Não me vale a pena aprender a ler. Daqui a pouco vou para o céu. Quando voltares, vem por cá chamar-me. Este menino ficava, todo o tempo que era suposto ir para a escola, ele ficava de joelhos ao pé do sacrário a fazer companhia a Jesus escondido. E então, por vezes, dizia à Lúcia, e aqui já mais na fase em que já está doente, a partir de 1918, e então ele dizia à Lúcia, vai à igreja e dá muitas saudades minhas a Jesus escondido. Do que tenho mais pena é de não poder já ir a estar uns bocados com Jesus escondido. E já muito perto da hora de partir, o Francisco diz também à Lúcia, sinto-me muito pior. Já me falta pouco para ir para o céu. Lá vou consolar muito a Nosso Senhor e a Nossa Senhora. A Jacinta vai a pedir muito por os pecadores, por o Santo Padre e por ti. E tu ficas cá, porque Nossa Senhora o quer. Faz tudo o que ela te disser. Aqui, vejam, o Francisco e a Jacinta tinham as suas missões muito bem estruturadas. A Jacinta rezava pelos pecadores, pelo Santo Padre e pela Lúcia. E o Francisco só quer consolar Nosso Senhor. Aliás, a irmã Lúcia conta no livro, nas suas memórias, uma discussão que tiveram os três precisamente por causa disso. Porque a Lúcia diz ao Francisco, como está próximo ele ir para o céu, e será ele o primeiro, que quando lá chegar que peça muito pelos pecadores. E ele diz logo, não, isso é com a Jacinta. Por isso, a Jacinta é que vai pedir pelos pecadores e pelo Santo Padre e pela Lúcia. Porque ele tem medo, e ele confessa uma vez à Lúcia, que não lhe vai prometer que vai pedir por ela no céu. Porque ele tem medo, quando lá chegar e vir Nosso Senhor, que se esqueça. E vejam que é o que ele diz. Lá vou consolar muito a Nosso Senhor e a Nossa Senhora. Entretanto, já na véspera de partir, o Francisco pede à Lúcia que vá perguntar à Jacinta se ouviu fazer algum pecado. E então diz-lhe, é que me vou a confessar para comungar e morrer depois. Queria que me dissesses se me viste fazer algum pecado e que fosses perguntar à Jacinta se me viu ela fazer algum. E vejam agora quais são os pecados, os grandes pecados deste menino. A Jacinta manda à Lúcia dizer ao Francisco, porque eles já estão os dois doentes de cama, um em cada quarto, e então a Jacinta diz-lhe que ainda antes de Nossa Senhora nos aparecer, roubou um tostão ao pai para comprar um realejo. Um realejo, não sei se vocês aí usam esse termo ou se usam o termo de harmónica, é aquelas coisas de tocar com os lábios. Que quando os rapazes de Aljustrel, vejam, isto é um dos pecados, ele roubou um tostão ao pai para comprar um realejo. E o outro é que quando os rapazes de Aljustrel atiram pedras aos deboleiros, que é uma terra apegada a Aljustrel, onde eles viviam, ele também atirou algumas. A Lúcia leva o recado ao Francisco e vejam a humildade deste menino e a responsabilidade que ele toma
por todos nós, porque ele diz: esses já os confessei, mas torna a confessá-los. Se calhar é por causa destes pecados que eu fiz que Nosso Senhor está tão triste. Vejam estes dois pecados. Um deles é, no meio de uma brincadeira de rapazes, o Francisco atirou, como os outros rapazes, atiraram pedras aos rapazes da freguesia ao lado. O outro pecado, que ele já confessou, é que roubou um tostão ao pai para comprar um relógio. E então ele diz que se calhar é por causa destes pecados que eu fiz que Nosso Senhor está tão triste. Mas eu, ainda que não morresse, nunca mais os tornava a fazer. Agora estou arrependido. Quem me dera conseguir chegar à entrega e à humildade e à simplicidade e à responsabilidade do amor ao próximo que este menino nos ensina. E vamos à Jacinta. Vejam esta expressão desta menina. Esta fotografia foi tirada no dia 13 de outubro, depois do Milagre do Sol, em que há um senhor que a consegue tirar do meio daquela confusão toda. Eu peço desculpas, estou a fazer-vos com a Jacinta uma coisa que não fiz com o Francisco, que é dizer-vos as datas de nascimento e isto tudo, mas eu tinha perguntado ao José e ele disse que isso vocês sabiam. Por isso este bocadinho, só para verem esta imagem, mas vamos passar este bocadinho à frente. Então a Jacinta, e vou-vos confessar, esta fotografia que está agora aqui é a minha preferida da Jacinta. Porque ela, se nós olharmos para a fotografia, a Jacinta está com aquele olhar de quem está a olhar para cada um de nós e a fazer-nos a pergunta que o anjo lhes faz aos três na segunda aparição, que eles estão a brincar e o anjo lhe diz: que fazeis? Rezai, rezai muito. É exatamente a expressão que eu acho, que, no meu entender, que a Jacinta tem neste olhar para nós, é se nós fixarmos o olhar no olhar dela, ela pergunta-lhe: o que é que fazes? O que é que estás a fazer? Reza, reza muito. E ao mesmo tempo há de estar a pensar: então eu fiz a asneira de não cumprir o pacto de silêncio que fiz com a minha prima e com o meu irmão no dia 13 de maio de 1917. Porque combinamos não contar nada a ninguém. E eu cheguei a casa e disse à minha mãe: vi Nossa Senhora na Cova da Iria.